O dog do Reddit. Minha esposa admitiu ter tido 2 casos extraconjugais porque se sentia culpada, então eu a expus pra todo mundo. E eu não me senti culpado por explodir tudo. Alguns casamentos são como jogos cooperativos. Vocês se apoiam e dividem a carga. Outros são como estar no meio de uma partida ranqueada quando seu parceiro, do nada, solta uma bomba de eu te traí. Isso pausa a sua vida e te deixa imaginando se você algum dia teve o controle de algo. E ai, você vê seu casamento de 6 anos degringolar. A minha esposa admitiu 2 traições porque se sentia culpada. Eu não me senti culpado por explodir com tudo. Eu, homem de 33 anos, acabei de descobrir da própria boca da minha esposa, mulher de 33 anos, que ela me traiu no passado. Não apenas uma vez, mas teve casos com 2 homens diferentes. A única razão pela qual descobri foi que a culpa a estava corroendo. Eu nunca saberia de outra forma. Eu teria ficado no escuro, e eu odeio isso. O pior é que eu achava que tínhamos um bom casamento. Eu fiz o meu melhor, pelo menos. Não sei quanto a ela, mas eu nunca tive muitas reclamações. Para mim, parecia um bom casamento. Se alguém está traindo, suponham que não seja um bom casamento. Estamos juntos há 6 anos. Sinto como se tivesse acabado de desperdiçar 6 anos da minha vida, e nunca os terei de volta. Eu estava na sala jogando Xbox quando ela entrou e disse que tinha algo que queria me contar. Eu estava jogando online, então pedi para ela esperar a partida terminar. Eu ainda estava conversando com os meus amigos depois da partida, mas ela perdeu a paciência. Disse que realmente precisava falar comigo, então eu saí do jogo. E foi aí que ela me disse que tinha algo a confessar. Perguntei o que era. Eu já estava preocupado porque o humor dela estava estranho. Era sério, então eu sabia que o que quer que ela tivesse a dizer arruinaria o meu dia. Achei que ela diria que caiu em um golpe ou que gastou demais em uma compra estúpida. Não achei que ela me diria que teve um caso. Ela literalmente disse, eu te traí. Quando viu o meu choque, ela tentou suavizar o golpe. Disse que foi há muito tempo, na primeira metade do nosso casamento. Achei muito difícil responder. Eu não sabia o que dizer porque nunca imaginei que isso aconteceria comigo. Muitos de nós sabemos como agiríamos se descobríssemos por conta própria, mas a confissão foi inesperada. A primeira coisa que me perguntei foi se eu conseguiria perdoá-la. A confissão realmente acabou comigo. Por um lado, você quer dar crédito pela honestidade, mas por outro, é traição, certo? Por isso eu não sabia o que fazer. Eu não queria que minha vida acabasse, pelo menos o que eu considerava uma das partes mais felizes da minha vida. Estava partindo meu coração. Eu ainda estava em dúvida sobre o perdão, mas então ela me deu os detalhes. É apenas a minha opinião, mas acho que nenhum homem perdoaria uma mulher traidora se realmente pensasse no ato de outra pessoa estar por cima da sua esposa ou namorada, ocupando um lugar que deveria ser seu. É um pensamento horrível, e eu realmente tive que refletir sobre isso. A primeira vez foi antes de completarmos 2 anos de casados. Foi com o marido de uma das amigas dela. Ela disse que durou apenas 2 meses e que eles se encontraram apenas algumas vezes. Eu não sabia se deveria acreditar nela, mas como ela mesma admitiu o caso, escolhi acreditar. Eu conhecia o cara. Não éramos amigos, mas éramos conhecidos. Isso tornou tudo pior para mim, porque ele provavelmente me viu depois do caso deles e ainda brincava comigo. Acabamos nos mudando daquela cidade eventualmente. Eu achei que aquilo já era ruim o suficiente. Então ela disse, tem mais um. Senti que ia ter um ataque de pânico. Lembro-me de como meu coração batia forte. Nunca me senti tão mal. O outro cara era uma pessoa aleatória que ela conheceu em um bar. Eles saíram algumas vezes. Ela alegou que, inicialmente, era como amigos. Um dia ela o acompanhou até em casa, e foi quando as coisas saíram do controle. Ela disse que se arrependeu, mas que foi excitante, então fez de novo. É tão difícil descrever como me senti. Perguntei quando ela estava indo a bares. Isso a levou a admitir mais desonestidade. Tive que me recordar de um mês em que ela estava trabalhando em um projeto e ficando até tarde. O projeto era real, e ela ficava até tarde com frequência, mas não o tempo todo. Em algumas dessas vezes, ela simplesmente não voltava para casa cedo. Ela ia de bar em bar com colegas, e algumas vezes sozinha. Foi sozinha que ela encontrou esse cara. Eu fiquei furioso. Acho que nunca senti tanta raiva antes. Demorou muito tempo até que eu conseguisse falar com ela, e ela apenas ficou sentada ali, em silêncio. Perguntei por que ela escolheu me contar. Não acho que sou um homem fraco, mas naquele momento, me perguntei por que ela simplesmente não guardou para si. Eu precisava saber? Naquela hora, parecia que a confissão tinha arruinado toda a minha vida. Eu me acalmei, mas de certa forma ainda sinto isso.
Foi demais para mim. Ela me disse que se sentia culpada. Ela precisava abrir o jogo para sua própria paz de espírito. Perguntei se ela se importava com a minha paz de espírito. Ela disse uma baboseira sobre como eu não teria paz de verdade se não soubesse a verdade. Eu não concordei. Eu estava bem antes. Ela me traiu, e 2 vezes. Ainda não entendo o que ela achou que ia acontecer. Mandei ela ir embora e, antes de sair, ela pediu desculpas. Disse que confessar a traição era a coisa certa a se fazer. Eu só queria nunca ter sido a pessoa para quem ela confessou. Isso aconteceu há menos de uma semana. Nesse tempo, tenho pensado muito. Eu me pergunto se houve algo que poderia ter sido feito. Eu poderia ter feito mais em algum aspecto como marido? Não estou me culpando. Só estou curioso. Se eu fosse 10 vezes melhor na cama, isso teria ajudado? O erro foi casar logo com ela? Existe alguma maneira de reconhecer um traidor antes que ele realmente traia? Eu disse a mim mesmo que a resposta é não, mas ainda estou lutando para me convencer. Não acho que consiga perdoá-la. Ela me causou muita dor. Dor demais. Tenho tido dificuldade para dormir. Mesmo no trabalho, tenho momentos em que simplesmente não consigo me concentrar. Porque se você ama alguém da forma que eu a amava, você entenderia o quão doloroso isso foi. É fácil se distanciar emocionalmente quando você está apenas lendo isso. Rezo para que você não passe por uma traição. Isso te mata por dentro. Se você é a pessoa que trai, pense bem se realmente quer confessar. Eu sei que é a coisa certa a se fazer, mas está no passado e você aprendeu a lição. Considere seriamente o estrago que você pode causar. Talvez a vida não seja apenas sobre fazer o que você considera moralmente correto. Digam o que quiserem sobre mim. Eu acho que não me importo. Atualização 1. Eu não achei que escreveria uma atualização para o post. Depois de tudo o que aconteceu, minha saúde mental despencou. Fiquei fora da internet por muito tempo. É por isso que não respondi a nada. Minha esposa se mudou do apartamento a meu pedido. Eu não conseguia mais tê-la ali. Porque ela estava naquela vibe kumbaya, confessando seus pecados e tudo mais. Ela não lutou. Ela simplesmente foi embora. Tive a chance de organizar meus pensamentos e ser menos um trapo humano. Ainda mantenho algumas das coisas que disse no final do meu último post. Sinto menos paixão por esses pontos de vista agora, mas, no fundo, mantenho o que disse. Entrei em contato com ela porque queria fazer perguntas. Considerando que eu estava mais equilibrado naquele momento, perguntei se ela ou a esposa do parceiro dela, a amiga dela, sabiam sobre o caso. Ela disse que não. Perguntei por que não. Ela disse que não cabia a ela confessar. Que cabia ao marido dela. Ressaltei que ela também havia traído a amiga, mas ela se recusou a ver dessa forma. O máximo que ela poderia fazer era aconselhar o marido da amiga a confessar e, naquele momento, ela se revelaria para a amiga. Esse raciocínio estava me irritando. Presumi que ela estava com medo de contar à amiga. Fiquei puto porque ela achou fácil o suficiente me contar, no entanto. Depois, perguntei sobre o cara do bar. Consegui o nome dele. Perguntei a última vez que se falaram e ela disse que ele entrava em contato no Instagram de vez em quando, mas depois de um tempo, ela simplesmente parou de responder. Então eu quis saber se ela tinha pensado em me trair desde então. Ela hesitou, mas acabou dizendo que quase aconteceu uma vez. Ela gostou da pessoa, marcou data e hora, mas desistiu. A consciência dela fez a coisa certa, e ela disse isso como se quisesse que eu a aplaudisse. Eu disse para ela me contar o que achava que aconteceria conosco após a confissão. Ela não quis dizer nada. Acho que ela percebeu que qualquer resposta a deixaria mal. Mas eu forcei uma resposta. Depende de você. Aceitarei qualquer resultado que você achar correto. Naquele ponto, acho que eu ainda estava muito indeciso. Eu estava inclinado ao divórcio. Eu fiz 2 sessões individuais de terapia. Não resolveu nada. Percebi então que não havia perdão em mim. Eu não conseguiria mais confiar nela. As coisas estavam envenenadas. O divórcio estava certo. Já falei com um advogado, e a entregarei os papéis, assim que puder a ela. Só quero que tudo isso acabe. Já foi dor de cabeça suficiente. Atualização 2. Entreguei os papéis do divórcio à minha esposa. Aconteceu em um fim de semana. Ela me disse onde estava hospedada, então foi fácil para o meu advogado encontrá-la e entregar os documentos para assiná-los. Já que estava tudo sendo de forma pacífica. Ela não me ligou quando os recebeu. Em vez disso, simplesmente apareceu no apartamento algumas horas depois. Ela não parecia brava, mas disse que precisávamos conversar. Ela continuava tentando descobrir se eu tinha certeza, e eu enfatizei que sim.
Não havia dúvida na minha mente de que as coisas tinham que acabar entre nós porque não havia futuro. Era consequência das ações dela. Ela traiu e confessou. Ela deixou a decisão para mim, e eu escolhi encerrar nossa vidinha feliz de 6 anos. Ela me disse que entendia. Prometeu que facilitaria o divórcio. Assim gastaríamos menos com custos legais e encerraríamos o ciclo mais rápido. Mas ela não cumpriu a palavra. Quando o divórcio chegou, apresentei o que considerei uma divisão muito justa. Pendeu mais para o meu lado, mas era o justo. Ela traiu e confessou. Não havia razão para ela merecer nada mais do que eu tinha reservado para ela. A promessa de facilitar as coisas desapareceu. Tenho certeza de que o que aconteceu foi que, no momento em que ela e o advogado dela analisaram os documentos, perceberam quanto ela poderia ganhar. Não é um dinheiro que muda a vida, mas era uma quantia que tornaria a vida mais agradável por 1 ano ou 2. Eles queriam cada centavo que pudessem conseguir. Foi assim que as coisas se arrastaram, e eu odiei isso. Meus pais se divorciaram quando eu era adolescente, então me lembro muito bem. Foi horrível porque foi conturbado e eles brigavam muito. Não foi conturbado no meu caso porque eu garanti que não fosse. Eu só odiei o fato de que iria demorar tanto. Quando chegamos ao tribunal, eu já sabia que ficaria com a pior parte. Não é assim que o divórcio funciona para os homens? O sistema jurídico é péssimo. Fiquei com o apartamento. Ela recebeu uma ordem para retirar todas as suas coisas em 1 semana, ou eu estaria livre para fazer o que quisesse com elas. Ela retirou. Ela ficou com 50% do nosso dinheiro e metade do valor das ações em que eu havia investido. Fiquei irritado com isso porque trabalhei muito nos investimentos e ela não teve impacto nenhum nisso. Não tenho que pagar pensão alimentícia e esse talvez seja o único ponto em que saí por cima. Agora minha esposa é uma ex-esposa. Não é o tipo de coisa que eu esperaria ficar feliz, mas estou aliviado. Odeio que ela tenha desperdiçado meses da minha vida no processo de divórcio. Odeio que ela tenha desperdiçado anos da minha vida em um casamento que não duraria. Acabou. Não vou gastar muito tempo com arrependimentos e lamentações. A vida segue, não é? A atualização 3. Nunca pensei que voltaria para mais uma atualização, mas aqui estou. Esta é, muito provavelmente, a última. Se não for, significa que minha vida está se tornando muito mais dramática do que eu desejava. Depois que o divórcio foi finalizado, eu estava bem em não falar com minha ex-esposa ou sequer pensar nela. Não sei o que foi, mas quanto mais tempo estávamos divorciados, mais comecei a sentir ressentimento. É loucura, porque eu não sentia tanta raiva nem mesmo depois que ela confessou as traições. Talvez tenha sido o impacto de estar sozinho e saber que essa era minha nova realidade. Eu queria enviar mensagens furiosas para ela, mas isso me faria parecer fraco. Eu sempre apagava os parágrafos que escrevia. Mas o dia em que a vi postando fotos no spa foi o gatilho. Eu não queria que ela estivesse feliz, principalmente porque parecia que ela estava usando o dinheiro que tirou de mim para fazer tudo aquilo. Isso me machucou muito e eu escolhi explodir tudo. Liguei para tal amiga dela e para o marido dela. Foi uma chamada de vídeo porque eu queria ver o rosto deles. Eu era mais próximo da amiga da minha ex do que do marido. Não era próximo o suficiente de nenhum dos dois para me sentir mal. Eles ficaram desconfiados com a ligação. Tenho certeza de que o marido já suspeitava de algo. Não perdi tempo. Disse a eles que minha ex-esposa e eu estávamos divorciados. Eles disseram que sabiam e que sentiam muito. Eu continuei e disse que ela tinha me traído e que um dos parceiros era o marido que estava na chamada. Mencionei que aconteceu anos atrás. A esposa dele abriu a boca e olhou para ele. Ela não sabia no que acreditar. Ele reagiu pelo telefone e desligou a chamada. Não me dei ao trabalho de ligar de volta porque aquilo foi o suficiente. 3 dias depois, a tal amiga me ligou. Ela estava brava comigo, mas ainda queria mais informações. Compartilhei tudo. Contei como questionei minha ex sobre contar a verdade a ela ou ao marido, e qual tinha sido a resposta dela. A amiga se sentiu traída. Naturalmente, não sei como as coisas estão indo entre ela e o marido, mas sei que arruinei a relação entre ela e minha ex. Também procurei pelo segundo parceiro. Ele foi difícil de encontrar, mas acabei conseguindo. Ele é casado, mas eu tive que descobrir se ele era casado na época. Soube que não era, mas, como uma pessoa comum, provavelmente estava namorando a atual esposa quando aconteceu. Eu a encontrei e compartilhei a informação com ela. O ano em particular. Cabia a ela descobrir se aconteceu quando estavam juntos de alguma forma. Não acompanhei o caso, porque realmente não faz sentido. A última coisa que ela me disse foi que eles estavam namorando durante a maior parte daquele ano, mas era possível que tivesse acontecido no início do ano, antes de ficarem juntos. Descobri como as coisas atingiram minha ex, porque ela entrou em contato comigo. Você não tinha absolutamente nenhum direito.
Ainda me lembro de como a voz dela tremia de raiva. Ela estava especialmente brava porque tínhamos conversado sobre a confissão no geral. Ela tinha sido explícita sobre o que achava correto, e eu passei por cima disso. Ela estava furiosa por eu ter arruinado a amizade dela. Eu disse a ela, muito pacientemente, que ela arruinou nosso casamento. A amizade dela não merecia estar viva quando ela traiu com o marido daquela amiga. Eu fiz a coisa certa. Se a amiga dela escolhesse perdoá-la, tudo bem, mas ela não tinha o direito de sorrir para alguém enquanto a traía e dormia com o marido dela. Não fazia sentido nenhum. Deixei extremamente claro que ela estava apenas fugindo da responsabilidade ao não confessar para todos os envolvidos. A confissão dela foi apenas uma maneira de me fazer terminar as coisas sem que ela fizesse o esforço. Ela ficou muito brava com isso. Muito brava. Ela odiou a forma como a acusação a fazia parecer. A certa altura, a raiva dela começou a parecer exagerada. Eu também a informei sobre o segundo parceiro. Fiz uma confissão própria para que ela soubesse que eu contei à esposa dele. Ela disse que ele não era casado na época. Perguntei se ela tinha certeza, mas ela não tinha, porque ele foi quase um lance de uma noite. Ela sabia tão pouco sobre ele, mas ainda assim me traiu com ele. O ponto principal era que ela não tinha o direito de estar brava. Garanti que ela entendesse isso e foi a última conversa. Ela veio à minha casa mais tarde naquela noite. E estava bêbada. Fez um escândalo enorme. Não abri a porta por causa do comportamento dela. E ela acabou se cansando e indo embora. Então, depois dessa, a última coisa que fiz foi contar à família dela por que nos divorciamos. Sei com certeza que ela não contou a verdade a eles. Não sei se ela me pintou como vilão, mas eu só queria garantir que eles soubessem o que realmente aconteceu, mesmo que não acreditassem em mim. Naturalmente, eles não quiseram falar comigo, mas passei minha mensagem e é isso que importa mais. Eles podem não querer admitir, mas tenho certeza de que pelo menos alguns acreditam em mim, e isso já é o suficiente. Eu a bloqueei. Não tenho pensão para pagar, então não precisamos manter contato. Só que ela me contatou pelo Instagram no final, irritada por eu ter passado dos limites para me vingar dela. Nunca respondi. Apenas a bloqueei lá também. Estou cansado de tudo, então não estou procurando outra forma de vingança. Já fiz o suficiente. Não é a coisa mais louca do mundo, mas é o suficiente para mim. Atingiu ela forte o suficiente para deixá-la tão brava quanto eu já a vi. Isso é uma vitória para mim. Será muito difícil confiar em mulheres daqui para frente, mas vou tentar encontrar uma que me mereça. Comentários sobre o relato. Cara, ela realmente olhou nos seus olhos, esperou você terminar uma partida de Xbox e então soltou uma confissão nuclear. Vamos dar o nome certo, ela não confessou para ser nobre. Ela confessou porque não aguentava carregar o peso sozinha e achou que passaria a dívida emocional para você como uma batata quente, e queria ser livre. Muitos podem dizer o OP foi infantil ao ligar para os outros envolvidos, mas ela queria paz de espírito confessando. Pois bem, agora ela tem a verdadeira paz espiritual completa. E após o OP derrotar esse boss e zerar os problemas de sua vida, agora sim, ele pode realmente começar uma nova jornada. E aí, meus amigos, beleza? O que vocês acharam desse relato? Me digam nos comentários. E se possível, deixem o like, hypem o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu demais! Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.